abrir a tua Bíblia então em Atos, capítulo de número 4, e deixa aí abertinho, nós vamos citar alguns versículos e depois nós vamos nele. Então nós vamos olhar hoje para dois modos específicos de oposição, e eu acho que não dará tempo de nós atentarmos para os dois, mas nós vamos olhar pelo menos para um, na próxima quarta-feira nós olhamos para o outro. Mas dois modos base de oposição aqui que o inferno se levanta contra a igreja. O primeiro ataque ele vai acontecer de fora para dentro. Então um ataque muito específico, onde há uma oposição, mas de fora para dentro, uma pressão. Mas nós vamos ver também que a segunda oposição do inferno, ela vem de dentro para fora, que nós vamos depois dar uma analisada em Atos capítulo de número 5, que nós vamos ver sobre Ananias e Safira, né? Quando eles tentam ali burlar tudo que está acontecendo dentro da igreja e gerar um escândalo logo no nascimento da igreja. Então nós vamos atentar para esses dois modos hoje, mais especificamente para o modo então de um ataque, né, de fora para dentro. Antes de nós atentarmos para isso, eu queria chamar a atenção sobre duas coisas. Atos dos Apóstolos vai narrar exatamente o que? O nascimento da igreja. Atos capítulo de número 1 vai estar narrando ali sobre o acontecimento, né, da escolha de mais um apóstolo, né, para poder entrar no grupo dos 12, uma vez que Judas Iscariotes, né, já tinha morrido. Então, e vai falar um pouquinho sobre a descida do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2. Então, o início de todo o movimento daquilo que Jesus tinha profetizado, que Jesus tinha ensinado, que Jesus tinha feito, liberado sobre os homens. Então Jesus vem e estabelece, funda a base, cria a base da igreja, mas agora essa igreja precisa tomar forma, né? Ganhar o mundo, ganhar proporções fora simplesmente de Israel, de Jerusalém. Então Atos dos Apóstolos é essa narrativa. Então ali estão os primeiros passos da igreja, e é necessariamente os primeiros dias da igreja após a ascensão de Jesus. Então Jesus morreu, ressuscitou, ficou ainda um tempo aparecendo para os discípulos, estabelecendo algumas bases ainda necessárias, aparecendo para os discípulos, curando alguns, como é o caso de Pedro mesmo, né, curando, que eu falo, espiritualmente, né? Pedro, ele está meio que desanimado em João capítulo número 21, Jesus aparece para ele, cura ele é restabelecido, renova o ministério. Então Jesus, mesmo depois de ressurreto, ele não ascendeu direto aos céus, não, ele ainda ficou aparecendo para os discípulos, e só depois então que ele ascende aos céus. E aí, a partir desse momento, é como se falasse assim: olha, agora sim, agora é com vocês. Quando desce o Espírito Santo apodera deles, agora era literalmente com eles. Jesus já não estaria presente mais fisicamente, sempre presente com eles, como é uma promessa, mas não estaria mais em carne, né, na terra, junto com os discípulos. Agora era a igreja, então, dando início. Então eu quero chamar a atenção para mais uma coisa: se é o início da igreja, é muito importante que, se você quer acabar com algo, acabe logo quando é pequeno, né? Fica mais fácil, não é? Então essa é a estratégia de Satanás. O que? Vamos acabar com a igreja agora, que ela está nascendo, são os primeiros dias. O que nós vamos fazer? Vamos aniquilar. É a melhor maneira, matar enquanto está pequeno, porque depois que cresce vai ficar mais difícil. Então, antes de propagar, qual a estratégia? Ir lá e vamos então encerrar com esse movimento todo que está começando aí, e já começando com um barulho muito grande, né? Porque a primeira pregação de Pedro, já quase 3.000 almas, né, aceitam a Jesus. Então, quando já começa nesse movimento, imagina, se espera muitos dias, então a oposição do inferno, ela já é de imediato. Já tinha sido em Jesus, mas agora Jesus ascende aos céus, reveste todos os cristãos, né, ali, os discípulos, de poder, e eles começam então um grande movimento com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo agora está movendo eles, então, uma grande ajuda. Então, a estratégia do diabo é aniquilar enquanto está começando. E um escândalo ou uma desistência na primeira igreja, nessa igreja primitiva, automaticamente culminava num fracasso da igreja. Porque se a igreja começa e ela morre logo no início ali, como que nós, né, seríamos alcançados pelo poder da palavra de Deus? Então havia uma necessidade de quê? De começar e não ser morta. Então nós vamos entender isso dentro da palavra de Deus, esse ataque do inferno que já começa logo em Atos capítulo número 4, aí, e o versículo de número 18, nós vamos ler especificamente, começa, né, no versículo de número 18 especificamente, então, a primeira perseguição clara, né, aplacada sobre a igreja.
Então eu queria que algum irmão que lesse em bom tom, né, e de uma forma bem clara, lesse para a gente esse texto, por favor. Atos 4, versículo 18. Então, chamando novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui nesse texto é uma ordem para que eles não falem mais e não ensinem mais o nome de Jesus. Se a igreja era edificada em Jesus, a necessidade do crescimento dela, ou a ordem de crescimento dela seria onde? Seria em Jesus, no nome de Jesus, na doutrina de Jesus, ensinando sobre os ensinamentos de Jesus. E aí quando essa igreja está iniciando, vem um ataque agora, ordenando que o quê? De que eles não preguem mais no nome desse Jesus, não ensinem mais, não doutrinem mais no nome desse Jesus. Então é o primeiro ataque que a igreja sofre, uma ordem clara e expressiva para que a igreja não tenha segmento de continuidade. Agora nós precisamos entender o seguinte, se essa ordem era uma ordem expressa, era um ataque do diabo, literalmente, ele vem para a oposição da igreja. De quem está vindo essa ordem? Essa ordem ela tem que vir de alguém realmente com uma autoridade para isso, porque do contrário, né, o que ia acontecer? Ia ser uma ordem, imagina, levanta uma pessoa sem autoridade, dá uma ordem qualquer, o que vai adiantar, irmã Sara? Não adianta nada. Agora, para ter algum efeito, tem que ser uma ordem vindo de alguma autoridade. E aqui é que entra, irmãos, um dos princípios aqui, que quando a gente é novo convertido, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender, pelo menos eu tive, de repente você não, de repente você não teve isso, passou disso tranquilo, mas eu tive um pouquinho de dificuldade de entender. É de que quem matou Jesus, ou quem articulou tudo, a condenação de Jesus, foram os povos religiosos, foram os líderes religiosos. Ou seja, estamos falando da nação de Israel. A nação de Israel era o que? O povo de Deus. Como que se relacionava com Deus antes de Jesus? Através do judaísmo, o povo judeu. Ou seja, você se convertia ao judaísmo e passava então a ter um relacionamento com Jesus, ou você nascia dentro dentro, né, do povo judeu. Se você nascesse lá, você era um eleito, então glória a Deus, se você seguia os preceitos, você era o considerado povo de Deus. Agora, se você estivesse fora, havia a possibilidade de você se converter. A circuncisão, todo aquele processo. Um dos exemplos maravilhosos que nós temos na Bíblia é Raabe. Lembra lá, quando o povo de Israel está indo lá na cidade de Jericó, os espias vão, Raabe vai lá, acolhe eles, então depois ela passa até a fazer parte da própria genealogia de Jesus. Então ela foi o que? Uma conversão clara ali de alguém que entrou na linhagem do povo de Deus, mas era através daqueles métodos, era através do judaísmo. Então, quando nós olhamos para isso aqui, se a forma de relacionar com Deus era assim, e aí depois vem Jesus manifestando por Deus, e os líderes religiosos matam Jesus, o que já está escancarado aqui? De que esse povo, que era considerado o povo de Deus, os líderes religiosos, eles estavam totalmente errados e fora do padrão divino. Para nós que somos cristãos, amém, né? Mais maduros, nós já estamos dentro, né, desse contexto, já nós estamos bem tranquilos. Mas agora, para quem está começando, fica meio confuso. O líder religioso era a única forma de relacionar com Deus e de repente mata Jesus e tal. Então por quê? Porque eles estavam totalmente deturpados, mas eram sim autoridades. Como Jesus veio ensinando de uma forma diferente e contrapondo muitas coisas erradas que eles tinham interpretado da lei, e muitas coisas que eles tinham tirado de dentro da lei para benefício próprio, aí Jesus vem esclarecendo tudo isso, mostrando para eles que eles são totalmente fora da visão de Deus, e mostrando de que há uma necessidade de uma nova aliança, porque o modo como que eles estavam levando aquela antiga aliança não tinha mais resultado. Então Jesus ele vem, e aí ele é perseguido pelos líderes religiosos. Por quê? Porque eles estão ali num estado que agora eles perderiam esse estado. Então agora os ensinamentos é totalmente diferente de tudo aquilo que eles sabem. Então eles viram oposição para Jesus. E aí quando nós olhamos aqui então para esse texto, entendendo de que o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, eles eram liderados por homens que aparentemente eram homens de Deus. Se nós estamos falando de uma nação
do povo de Deus, para ser líder nessa nação, tinha que ser considerado os mais próximos de Deus. Existia até uma linhagem, né? A linhagem do sumo sacerdote, lá de Arão, lembra? Moisés e Arão, a linhagem de Arão, os descendentes de Arão seriam então os sumos sacerdotes. Então dentro dessa linhagem existia até uma linhagem santa. A tribo de Levi era a tribo, entre as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi era aquela que cuidava das coisas do templo. Então existia sim, né, o povo judeu, mas existia aqueles destacados para fazer a obra de Deus. Isso aqui é importante, por quê? Porque se nós olhamos para uma nação, e essa nação tem ali seus líderes religiosos, são as pessoas que, para toda a nação, elas transmitem claramente a ideia de que são mais próximas de Deus. E aqui é que entra o ponto-chave dessa ameaça que os líderes religiosos fazem para a igreja que está começando. Os discípulos de Jesus não eram líderes influentes ainda. Os discípulos de Jesus, hoje nós olhamos para Pedro. Quem é Pedro? Bom, fica fácil, né? Um dos apóstolos com uma obra grandiosa, um dos líderes aqui da igreja primitiva, o líder, né, na verdade, da igreja primitiva, a parte de Jesus, sempre. Mas o líder, ele era aquele que estava sempre, né, dirigindo, guiando e tal. Depois nós temos o apóstolo Paulo, ok, amém. Mas antes do apóstolo Paulo, Pedro estava ali na posição de estar. Mas antes, um pouco antes ou logo, né, a seguir a morte de Jesus, Pedro não tinha esse destaque todo não. Eram pescadores que tinham ido seguir Jesus, estavam o quê? Começando o ministério. Agora, irmãos, imagina, né, essa pessoa bater de frente com o sumo sacerdote que está vindo de uma linhagem lá, irmãos, ó, presta atenção, está vindo de uma linhagem lá de trás da linhagem de Arão. É como se fosse, olha, essas pessoas que estão aqui são pessoas escolhidas a dedo por Deus para poder guiar a nação. Então são pessoas, irmãos, que elas se gabavam de quê? De ter nome descendente de quem? Se era filho de quem? Sabe aquelas listas intermináveis, né? E José, filho de Jacó, e Jacó, filho de mais não sei quem e tal, e gerou mais não sei quem, que a gente vê na Bíblia. Já leu? Já pegou? Aquelas que a gente quase pula, né? Então essas daí, irmão, para nós não tem importância nenhuma. Para os judeus, meu filho, você não está entendendo. Eles ficavam procurando e se gabando. Olha, eu sou descendente de fulano. Não, eu nasci de ciclano. Então, de onde a pessoa nasceu era mais importante do que, na verdade, o que ela estava fazendo no momento. Então, quando falava, não, eu sou descendente de Abraão direto. Não, aí era você sentar num lugar de destaque, né? Então essa descendência para eles havia muita importância. Então imagina agora, para alguém que não tem o destaque todo, só está cheio do Espírito Santo, eu falo só nesse contexto, tá? Só está cheio do Espírito Santo, mas está recebendo uma ameaça do líder, sumo sacerdote supremo de toda a população de Israel. Olha a ordem que vem, ela vem de onde? Ela vem de cima, ela vem do absoluto. Então a igreja está iniciando. Sabe quanto tempo tinha o ministério de Jesus? O ministério de Jesus, quanto tempo durou? 3 anos, aproximadamente 3 anos. O ministério, ou seja, o exercício ministerial dentro da nação de Israel começa com os 30, os judeus. 30 anos, então, é considerado que começa o ministério. Por isso Jesus aparentemente começa com os 30, mas os 30 é o ministério público dele. Então, até aproximadamente os 33, mais ou menos 3 anos, então, de ministério. Embora Jesus começou, né, a ensinar de forma poderosa já, desde pequeno, criança, ele já foi pego lá discutindo com os líderes lá. Mas vamos focar nisso aqui. Então nós estamos olhando para um ministério de 3 anos, sem grande ainda popularidade, e o líder supremo, Jesus, já tinha morrido e descendido aos céus. Eram os discípulos com a missão, mas eles foram preparados para isso, mas foram preparados por quanto tempo? Em 3 anos. E agora é a hora deles se posicionarem e então, né, ganhar esse destaque. Aí quando eles se posicionam e começam a ganhar destaque, o que vem? Vem uma ordem do Supremo. É como se fosse um presidente da nação. Só aqui, colocando esse dentro do contexto, nessa época aqui, a nação de Israel, ela estava sob o jugo dos romanos. Os romanos tinham tomado já a nação de Israel, então eles não eram nação independente, porém era um povo que continuava indo com as suas leis. Então o Império Romano, ele só tomou a posse lá, mas ele estabeleceu alguns líderes religiosos lá para poder cuidar do povo. Até porque, imagina, irmãos, o povo de Deus, o povo que tem o exemplo de tantas histórias
histórias no Antigo Testamento de guerra. Imagina o Império Romano ir lá e tentar aniquilar, matar eles. O que ia acontecer? Uma revolução e eles iam perder. Então, os antes de sabedoria, o que eles fazem? Tentam manter lá uma figura, né, uma figura religiosa que representava alguma coisa, quando na verdade não representava nada. Quem mandava era o Império Romano, mas para o povo, né, então estava ali uma figura ainda espiritual, um líder religioso deles. Então, o que acontece dentro desse contexto aqui? Dentro desse contexto, o líder supremo ainda continuava sendo o sumo sacerdote. E agora, o início da igreja, vem uma ordem desse sumo sacerdote para que eles parem. Chama Pedro assim, ó, de cara, a gente senta, e não é só o sumo sacerdote não, nós já vamos atentar mais um pouquinho aqui, mas chamam todos os líderes religiosos, irmão, e cria essa base, essa oposição, para que não preguem mais no nome de Jesus. Então é uma ordem que vem de acordo com a visão de todos os líderes. E quando acontece isso, todas as outras pessoas influenciadas vão ficar o quê? Vão ficar ali, meio ressabiados. Não, está vindo uma ordem dos fariseus, dos saduceus. Os fariseus, eles oravam, Jesus ele fala sobre isso, né? Os fariseus, eles iam para as praças, para as esquinas da rua, para poder orar, de mão levantada, ficavam orando. Qual era a ideia deles? Passar uma imagem de um homem santo. Porque quando passava o outro, falava, nossa, olha aquele homem ali orando na praça, na esquina, um homem que fala com Deus a todo momento. Mas era uma figura que eles usavam para poder mexer com a mente do povo. O povo olhava e falava, não, realmente é um homem de Deus. Até hoje a gente tem muitos, inclusive pastores da igreja. São homens que parecem ter uma vida de oração, que vestem muito bonitinho e tal, mas se vão pegar os frutos mesmo, não tem nada. Então eram essas raças de víboras aí. Então esses líderes, irmão, a população, aqueles que não tinham um envolvimento com Jesus ainda, estavam de fora, via o quê? Via neles um povo que tinha intimidade com Deus. E aí quando esses liberam uma ordem para que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, cheios do poder de Deus, estão começando a fundar a igreja, recebem uma ordem direta deles, dizendo assim, ó, tipo, dizendo o seguinte, ó, não pregue mais no nome de Jesus. É o primeiro ataque da igreja. Ah, mas uma ordenzinha simples, olha de quem vem essa ordem. É uma ordem que vem lá de cima, que vem do Supremo. É uma ordem dos fariseus, saduceus. Hoje a gente olha para os saduceus, fariseus, a gente só olha na visão de Jesus, que era o quê? Hipócritas, né? Mas se nós formos para esse tempo, irmão, os fariseus, eles tinham assim um poder de influência tão grande e uma dedicação tão grande à lei, irmãos, que eles dominavam mesmo. Então, quando eu olhava para um povo que realmente tinha esse entendimento, essa sabedoria, o que a gente pensava? Não, está aí um grande homem de Deus. Imagina, né? Você começa uma discussão, um debate com alguém que entende bem da Bíblia. Aí você fala uma coisa, a pessoa te rebate dentro da Bíblia. Você fala outra, a pessoa dentro da Bíblia. Aí você vai até ser engolido, ou seja, você não tem mais argumento para debater com as pessoas. O que vai acontecer? Você vai falar, não, realmente é um grande homem de Deus. Assim eram os fariseus. Os fariseus foram os que fundaram as sinagogas. Por quê? Eles se dedicavam muito na lei, eles viviam intensamente aquilo, citavam, escreviam. Então a lei para eles era o topo dos topos, e eles dominavam isso. E por eles dominarem, eles dominavam de letra, mas não de coração. E por eles dominarem aquilo, eles tinham o respeito dos povos. Então, quando nós olhamos para os fariseus e os saduceus, nós temos que entender isso. E os saduceus, eles galgavam de patamares de autoridade civil, política. Então, eles tinham essa autoridade religiosa. Os sumos sacerdotes, eles tinham essa posição. E o que eram, então, os fariseus e os saduceus? Eram seitas, eram divergência dentro do judaísmo. Então era a linha de entendimento das leis já dividida dentro do judaísmo. Então criaram esses grupos aí, que se destacavam, né, nessas posições dele. Então quando nós olhamos para isso aí, irmão, nós vamos ver que juntaram ali um monte deles, todos cheios dos argumentos, cheios, né, da autoridade, e deram uma ordem expressa, explícita mesmo. Falaram, olha, é o seguinte, nós não podemos fazer mal nenhum para vocês, mas nós não queremos mais vocês falando o nome de Jesus. É uma ordem mesmo, não vai falar mais desse nome. Então hoje é como se o primeiro-ministro assinasse um decreto dizendo assim, olha, vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus, e fixasse na porta da igreja.
e nós fôssemos, né, os únicos que falassem o nome de Jesus dentro da nação. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então o primeiro ataque ele vem de fora, mas ele vem de uma forma muito potente. Muitos do que acabaram de crer em Jesus, irmão, com certeza ficaram meio que, mas será que aqueles líderes, aqueles homens que a gente vê orando em todo tempo, será que eles estão errados mesmo? Aquelas pessoas têm uma figura tão boa, o pessoal que ensina na sinagoga, ensina os princípios de Deus, eles falam de Deus, eles defendem, será que realmente eles estão errados? Então imagina, um novo convertido já recebe logo de cara isso. Então o que eles fizeram então? Eles receberam isso, mas eles não acataram. Por quê? Porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Então se a gente for ver dentro de todo o texto, nós vamos ver ali que eles não acatam essa posição. Por quê? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Pedro, então, ele começa a confrontar, fala assim, você acha que nós devemos obedecer a vocês e não a Deus? E aqui está um porém muito importante. Quando o povo de Israel no Antigo Testamento comunicava com Deus, você sabe como que era a comunicação do povo de Israel com Deus? Antes de Jesus? Quando Deus falava com o povo, Deus falava através de quem? Dos profetas. A única forma de Deus falar com você era através do profeta, ou você era o profeta. Então era a única forma. Se Deus ia falar com o povo, Deus falava através do profeta. E como que o povo falava com Deus? Como que é a nossa oração hoje para falar com Deus? Através de quem? De Jesus. Então é através de Jesus que a gente fala com Deus. Antes de Jesus, como é que se falava com Deus então? Pelos sacerdotes. O sacerdote que levava a causa do povo diante de Deus. O povo até orava, mas não, é como se a oração deles não pudesse chegar lá. Vocês conseguem entender? Lembramos lá da mulher, a mãe de Samuel, Ana, isso. O que ela está fazendo no templo? Ela está lá chorando e falando, mas não tem resposta, né? Aí o sacerdote Eli ouve o que ela está fazendo e tal, e indaga ela o que ela está fazendo. A partir do momento que ela fala, aí o que ele faz? Ele libera uma palavra profética sobre ela. É como se ele fizesse a comunicação ali entre a oração dela e Deus. Então como que o povo pedia perdão para os pecados? Hoje é fácil, né? Desdobra o joelho, Senhor, me perdoa, se arrepende. Antigamente era como? Sacrificar. Mas quem fazia o sacrifício? O sacerdote. Então dependia desse sumo sacerdote para falar com Deus. Então, agora olha o que está acontecendo aqui. Vamos lá, ler mais um versículo aqui. Atos 4 e 6. Melhor, o 5 também. Pode ler o 5, por favor. E acontecendo que no dia seguinte, os seus governantes e anciões dos escribas e Ana, o sumo sacerdote, e Caifás, e João Alexandre, e todos que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. Amém. Eu vou contextualizar aqui, embora eu não falei sobre o texto, mas eu vou contextualizar aqui, rapidinho, preste muita atenção aqui, bem rápido, ó. Atos capítulo de número 3, vai falar sobre Pedro e João indo para a oração, e chega lá, tem um paralítico, eles oram e curam. Na hora que esse paralítico é curado, irmão, começa um alvoroço, porque as pessoas começam a ver aqueles milagres ali acontecendo. E aí quando começa o alvoroço, eles pregam e tal, e aí começa mais alvoroço, porque as pessoas creram e querem mais e mais e mais, e aí de repente fica a noite no templo, aí alguns vigias lá chegam e vê eles fazendo aquilo. E então a partir dali eles começam a repreender, chamam então os saduceus, os fariseus, para poder ver, né, os saduceus na verdade, para poder ver tudo aquilo ali que está acontecendo. Então aí começa a perseguição, porque dão uma ordem de prisão, que leva eles durante a noite, deixa eles lá, como já era de noite, deixa eles lá. E aí entra nesse texto que nós lemos aí, o versículo de número 5. Então é dentro desse contexto, começa a interrogar eles, por que eles estão fazendo aquilo e que não era para fazer, o que vai depois, né, concluir com a ordem que nós lemos já, com a ordem para que eles não fizessem nada.
Então, dentro do contexto, é isso aqui. Agora, quem que chama ele então? Lê por favor de novo, versículo 6. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos que eram parentescos do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. Amém. Então, se a forma de comunicação era com Deus, imagina isso aqui, a forma de comunicação com Deus era através do sumo sacerdote. Agora Pedro está diante desse sumo sacerdote para poder responder. Lembra de todos os líderes religiosos? Esse aqui, que representava Deus, agora libera, então representava, ou seja, que fazia comunicação. Então esse aqui agora, ele está recebendo uma ordem, Pedro está recebendo uma ordem desse, para que ele não pregue mais, para que ele não fale mais. Então Pedro, ele está lidando diretamente com aquele que representava Deus. Então agora você imagina, para a sociedade comum ali, que o povo estava acostumado, de a única forma de falar com Deus era através do sumo sacerdote, ele que oferecia o sacrifício. Agora está sendo abolido todo esse sistema, está sendo estabelecido a nova aliança no sangue de Jesus. Então a fé desses irmãos, a fé dessa igreja agora, ela estava sendo muito experimentada, porque juntou todos os líderes e eles eram oposição ao nascimento da igreja. Então, irmãos, isso aqui nós precisamos atentar. Isso se deu por quê? Porque esses sumos sacerdotes estavam totalmente fora do plano de Deus. Eles estavam totalmente distantes do plano de Deus. Tanto que Jesus vem e eles não conseguem enxergar Jesus como vindo da parte de Deus. Jesus vem operando, ensinando, fazendo, e eles não conseguem ver Jesus sendo da parte de Deus. E eram os líderes religiosos. Então eles juntou todo mundo que podia da cúpula para poder ir lá fazer oposição para a igreja. Então, quando entendemos isso aqui, nós conseguimos ter uma compreensão, e eu queria que você tivesse essa compreensão muito clara, por isso passamos esse tempo aqui, de que essa ameaça não era uma ameaça qualquer, era uma ameaça suprema, em um conflito supremo para poder apagar, para poder aniquilar o que hoje nós temos de tão precioso, que é a igreja de Jesus. Não é uma perseguição qualquer não, tá? Então era uma perseguição, e eles tiveram que ser desafiados, eles foram desafiados a permanecer a fé em Cristo Jesus, baseado em todos os ensinamentos que eles receberam e na força do Espírito Santo. E aí, depois dessa ameaça, eles não mataram, Pedro, nada, só ameaçaram, deram essa ordem e liberou eles. E aí, quando ele libera ele, nós vamos ver em Atos capítulo número 4, versículo 23, qual a ação da igreja diante dessa ameaça. Vamos para lá? 4:23. Irmã Michele, pode ler, por favor, minha amada. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram. Para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se impedem as ações, os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Escolhi para nós destacar 2 pontos aqui importantes. No finalzinho, o resultado que está ali, que eles anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Então a ameaça não surgiu efeito. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, quando um crente está no aperto, o que a gente sabe? A gente faz o quê? A gente ora, né?
Quando a gente está apertado, a gente ora. Embora a oração, né, tem uma frase que a gente costuma usar, que a oração ela não deve ser como remédio. Remédio você toma quando o quê? Quando você está doente. Não é um medicamento? Então a oração ela não deve ser o remédio, ela deve ser uma prevenção. A oração você deve orar para quando vier o problema você já está preparado. Agora, o maior erro nosso é que nós oramos mais, né, quando o problema já vem. Jesus, quando ele encontrava, e eu gosto disso aqui, ó, Jesus, quando ele encontrava com o paralítico, o que ele fazia? Curava, né? Jesus encontra com o esquife lá, o que aconteceu? Jesus chegou, tocou no esquife e o esquife acertou. Jesus não ficou orando ali. Aí vai, levanta no meu nome, eu profetizo, você levanta, Pai, vem levantar esse defunto. Jesus não ficou fazendo isso. Jesus chegou e fez o quê? Levanta. Agora, quer dizer de que Jesus não precisa orar? Quando Jesus estava aqui em terra, sim, ele precisava orar. Só que ele orava antes de encontrar com o esquife, porque quando ele encontrava, ele já estava cheio de poder e ele expulsava. Quando Jesus começa o ministério, acontece, ele vai guiado pelo Espírito 40 dias para o deserto para poder o quê? Orar e jejuar. Então ele está jejuando e orando 40 dias no deserto. Então quando ele volta de lá, ele volta aqui cheio do poder. Mas não foi só isso não. Várias ocasiões ele despede os discípulos para ir orar à parte. Ele leva os discípulos até um monte e vai orar mais à frente. Ele fala para os discípulos, olha, vocês vão, atravessam para o outro lado, porque eu vou ali em cima orar mais um pouquinho. Então várias referências, os discípulos às vezes acordavam, chegavam e já achavam Jesus voltando da oração. Então nós vamos ver que Jesus ele orava antes do problema aparecer. Muitas vezes o nosso erro é orar depois que o problema aparece. Então a oração, esse ponto aqui é só para nos alertar, né? Mas o que nós vemos aqui é que a igreja ela vai fazer o que? Ela vai fazer uma oração diante de Deus. E presta muita atenção na oração que eles fazem. A oração é qual? A oração é: Senhor, para essa perseguição. Senhor, em nome de Jesus, aniquila esses fariseus, esses saduceus, né? Não é assim que muitas vezes a gente vê os outros orando? Derrota, Senhor, joga por terra esses atribulados que ficam me perseguindo, né? Eu quero uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos vêm de pé, de joelho, né, perante mim e tal. Não é esse tipo de oração que a igreja fez, é? Qual a oração que a igreja fez então? Nos fortaleça para continuar pregando a palavra de Deus. Há uma instrução na palavra de Deus que diz assim: ora para que nós tenhamos paz. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo aconselhando a igreja a orar para que tenhamos paz diante das autoridades para poder pregar. Isso é de Deus, a gente orar assim. Mas agora, não é orar para Deus matar aquele que está perseguindo, embora às vezes Deus faz, né? Embora Deus faz. Há uma própria palavra, né, do nascimento de Jesus, quando José, né, ele é aconselhado pelo Espírito sair de Belém, onde Jesus tinha nascido, e ir para uma outra cidade. Depois o anjo aparece e fala: olha, pode voltar, porque todos aqueles que procuravam matar o menino já morreram. E morreram de quê? A Bíblia não fala de quem morreu, mas é uma ordem, muitas pessoas já foram eliminados. Então Deus ele acerta quando assim, não precisa ficar preocupado com isso não. Agora, você vê, irmãos, a igreja orando para que Deus faça isso? Mata os saduceus, mata aquele sumo sacerdote endemoniado lá e tal. Não. Por quê? Porque não tem nada a ver com ele, tem a ver com o nosso posicionamento. Então a oração da igreja é baseada na ação dela. Eu não posso ficar orando para Deus fazer na vida do outro, eu tenho que orar para Deus fazer na minha, aquilo que é a minha responsabilidade. Então qual era a missão da igreja? A missão da igreja era pregar o evangelho. E eles estavam sendo desafiados para quê? Para que a igreja não chegasse até os dias de hoje. Então eles vão orar: Espírito Santo, olha, é o seguinte, estão levantando aí. Você acha, irmão, que eles não citaram? Citaram. Olha, estão levantando. O sumo sacerdote lá, juntaram com os romanos, né? Porque estava ali uma aliança meio complicada ali. Eles citam isso: olha, Senhor, olha para essa causa aí direitinho, tá? Mas o propósito é o quê? Mas nos enche de autoridade, de ousadia, de confiança, para a gente continuar pregando. Nos capacita, nos dê capacitação. Então, diante da adversidade, o que a gente tem que ficar? Orando para que a adversidade acalme? Não. Nós vamos orar para quê? Para que nós sejamos cheios da autoridade para atravessar a tempestade.
Então isso é uma lição maravilhosa que nós vemos, né, no posicionamento dessa igreja primitiva. Quando eles enfrentaram a primeira perseguição, vindo de uma classe eletizada, poderosa, os líderes religiosos que na verdade simbolizavam os líderes máximos da nação de Israel, era o povo que conduzia, né? Ali o que nós vamos ver? Nós vamos ver então uma oposição gravíssima contra uma igreja que está só começando. E aí eles oram para que o Senhor os enche de autoridade, capacidade para continuar, para que essa igreja chegue até os dias de hoje. Então o primeiro ataque, ele vem de fora para dentro, ele não vem pequeno, ele é grande. Eu não sei se você conseguiu, através desse estudo, ter uma dimensão, né, do conflito que era para muitos cristãos que estavam começando, iniciando, uma oposição vindo lá de fora. Eles não tinham nem outras igrejas para poder olhar, né? Falaram, não, mas as outras igrejas também já passaram por isso, outros irmãos já passaram por essa perseguição. Não tinha nada, era eles e eles, iniciando essa amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos alguns pontos aí, de que eles tentaram criar oposição, juntou todos os líderes religiosos. Há um destaque em especial no texto que nós lemos, eles juntaram em Jerusalém, tá? Quer dizer, juntaram na capital, juntaram no lugar mais importante, da cidade mais importante. Então houve uma oposição tremenda para que a igreja fosse parada. Foi o primeiro ataque do inferno, claramente oposto contra a igreja. E é engraçado isso, porque tudo aconteceu logo no iniciozinho mesmo. E logo nos primeiros dias, irmãos, a igreja estava crescendo absurdamente, todo mundo vendo o que Deus estava fazendo, o Espírito Santo fazendo através dele, e muita gente vindo. Aí de repente essa oposição tão absurda vindo, né, contra eles. Então nós vemos dentro dessa palavra aqui, de que o inferno ele tentou, e a primeira tentativa dele foi de fora para dentro. E muitas vezes acontece nos dias de hoje. Tenta nos desanimar, tenta nos parar, tenta fazer grandes coisas para que nós nos afastemos, né, de uma vida com Deus, através de tribulação, às vezes tribulação dentro de casa, às vezes tribulação de perseguição, né? Entenda essa perseguição aqui, perseguição, né, de líderes religiosos, pessoas que nós temos como referência, que não são referências coisas nenhuma. Às vezes escândalo de pessoas que eram para estar muito mais elevadas espiritualmente, não estão. E tudo isso são oposições do inferno para nos fazer parar, para nos fazer desistir. E como que nós devemos comportar diante disso? Orar para que o Senhor nos dê capacidade, autoridade, para podermos avançar, continuando. Mesmo enfrentando as piores adversidades, nós continuarmos firmes no Senhor. Porque a obra que Ele começou em nós é muito grande. Amém? Então esse é o estudo de hoje. Espero que você tenha sido abençoado com esse estudo, que seja revelador do teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, te agradecendo por este tempo que passamos aqui. Pai, oramos, Senhor Deus, colocando diante do Senhor, Pai, esse estudo, Senhor, que parece simples, mas, Senhor, Deus, ele tem uma profundidade. Pai, era o início da igreja, Senhor. Era o início da nossa libertação, Senhor, do jugo do pecado. Pai, era a continuação de tudo tão lindo, o sacrifício do Senhor. Pai, se tivesse morrido ali, Senhor, nós estaríamos perdidos, Senhor, completamente. Pai, então, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por aqueles irmãos, Senhor, que foram firmes na fé. Queremos, Senhor, te louvar, Senhor, melhor dizendo, Senhor, te exaltar pelo poder do Teu Espírito Santo nos encorajando. Pai, nós, Senhor, mais uma vez, Senhor, entendemos que o governo do Senhor é santo, é poderoso. Pai, porque no meio, Senhor, de uma pressão tão grande, o que o Senhor faz? O Senhor desce no templo onde o povo está orando, o Senhor chacoalha, balança o templo, chega a tremer, e o Espírito Santo empodera aqueles cristãos que continuam com a pregação do Evangelho. Pai, elas chegam até as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e queremos, Senhor Deus, honrar o Senhor por todas essas ações do Senhor, trazendo até os nossos dias, Senhor, essa igreja. Pai, não satisfeito, nós queremos orar, Senhor, também, para que nós sejamos impactados, Senhor, pelo Espírito Santo, assim como a igreja primitiva, assim como esses cristãos, Senhor, ali. Pai, que nós possamos, Senhor, ser, Senhor, cheio de autoridade, cheio de ousadia, para continuar a pregação do Evangelho. Pai, que a perseguição de fora, as pressões do inferno, tudo aquilo que vem para nos opor, de fora, Senhor, para dentro, que tenta nos afastar da igreja, Pai, em nome
nome de Jesus seja repreendido pelo poder do teu santo nome, e que nós tenhamos, Senhor, assim como entendemos no texto, a autoridade, Senhor, para passarmos por isso, a autoridade, Senhor, para isso não nos atrapalhar na caminhada. Pai, assim, em nome de Jesus eu oro, profetizando sobre essa igreja, profetizando sobre a igreja na face da terra, Pai, que eles sejam revestidos de autoridade contra toda a oposição do inferno, para que o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós oramos, Senhor, entregando tudo diante de Ti, Pai, confiando na poderosa ação do Senhor, no alinhamento do Senhor, numa visão clara e absoluta do Teu reino, Senhor, e dos Teus propósitos na nossa vida, Senhor. E assim, Senhor, possamos ser fiéis, Senhor, até o fim, para a glória do Teu santo nome. E você que concorda diz amém. Em nome de Jesus, amém.